Quando os microempresários vão falar de FGTS, primeiro que eles já chegam falando se achando superior à maioria dos trabalhadores. A gente sabe que nesse país, alguns discursos dessas pessoas acabam colando. Os caras conseguem falar contra um direito seu e você ainda achar bom ficar sem esse direito. E aí começam a falar do FGTS, que o FGTS não rende, né? Que o FGTS, se não tivesse, o patrão poderia dar um salário melhor. Isso é tudo conversa fiada. Porque nem com leis eles pagam o que é acordado em convenções coletivas. Se você for botar na ponta do lápis, por lei, não obedecem nem a sua hora de trabalho, sua carga horária, não obedece às suas funções, à sua profissão, desvios, acúmulo de função, é o que mais tem aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então, não obedecem às normas do Ministério do Trabalho para condições de trabalho. Por isso que você vê atendente de fast food dormir no estacionamento. O auxílio alimentação, o cara come hambúrguer, né? Então o cara já trabalha numa escala 6x1, não tem condição de cuidar da sua saúde, não tem condição de cuidar dos seus dentes, não tem condição de nada. Nem de viver, porque o cara só dorme 4 noites por mês em casa, que ele vai conseguir descansar, e é o dia que ele vai querer extravasar, encher a cara e chegar na segunda-feira alcoolizado. Até o dia que não chegar, porque sofreu um acidente na rua. Então, o FGTS é a única coisa que protege o trabalhador. Foi uma forma de proteger a multa do FGTS, né, no caso de 40%. Se não existisse, e a gente ia ser uma ranca de desemprego toda hora. O patrão não gostou da cara daquele funcionário, rua. Se souber que vai pagar só 10%, rua. 20%, rua. Agora 40% é doído. 40% do FGTS com um cara que tem 10 anos de casa, mandar embora é você praticamente estar abençoando o cara. Tem trabalho que é tão ruim que você se sente abençoado quando você é demitido. Essa é a realidade, né? Os caras ficam esperando você ser mandado embora. Então você mandado embora não, se você pedir conta, né? Então tem trabalho que é tão ruim que ser mandado embora é alívio, é bênção, é liberdade do cativeiro. Então esses caras ficam com esse papo. Se o problema é os juros da caderneta de poupança, onde fica o FGTS, vamos lutar para que a Caixa Econômica venha a abençoar melhor esse rendimento. E a gente faz isso como? Como povo consciente dos seus direitos, buscar falar sobre isso. A gente não está lutando contra a escala 6x1, a gente vai adquirir também a luta por isso daí, porque se é o meu dinheiro, eu poderia escolher aonde eu quero que o meu dinheiro renda. Só que o problema é que no meio disso tudo tem muitos golpistas, né? Então tem que pedir ao governo que a Caixa Econômica possa ter leis, né, que possa remunerar melhor os juros sobre a caderneta de poupança. Só que aí olha como é que o discurso dos caras são tão ridículo. Porque se fizer isso, vai ser pior para eles. Se aumenta o juros sobre a caderneta, imagina ele que vai pagar os 40% sobre isso, vai tomar um tiro no pé. Por quê? Porque se eu tenho 10 anos de casa e tenho ali 15 mil e aquilo for um juros maior, chegando a 18 mil, quem vai pagar os 40% de 18 mil é o patrão. Então o rendimento estando maior, eles que se lascam, não sou eu. Eu vou estar sendo abençoado. Então eles usam um discurso que, se desse certo, ia lascar logo com eles mesmos. Só que o FGTS, que não é parte da CLT, né? Ele não parece que não é parte da CLT. Ele é uma forma de conter essas demissões em massa, né? O cara poderia muito bem, se eu não preciso pagar os 40% do FGTS a você, o que eu vou fazer? Eu te mando embora e contrato uma pessoa mais nova. Eu te mando embora quando você estiver pertinho da tua aposentadoria. Então, se não houver punição para o cara, a coisa desanda. Acordo de boca não funciona. Se nem leis eles obedecem, de boca não funciona. Então esse papo de que vai pagar melhor e tal, pá, é tudo balela. E esse desespero todo é por conta do emprego estando em alta. Está em alta, um monte de gente está empregado. E está sobrando vagas, porque ninguém quer pegar a escala 6x1. Aí a pessoa vai acusar o Bolsa Família, né? Não, que o povo está recebendo R$600. Pô, perfeito, R$600 não é o fator crucial para isso. O que está acontecendo é que o mundo mudou e eles não estão entendendo isso. Ou se fazem de desentendido.
nós tínhamos antigamente boa parte da população que estava no mercado informal, que eram os camelôs, né? Você vê que camelódromo, você vê que não deixa os caras trabalhar nem de vendedor ambulante, que se deixasse, aí mesmo que não ia ter ninguém querendo trabalhar nesse regime 6x1. Porque se todo mundo pudesse vender as coisas, né? E aí o que acontece? A repreensão ali e tal, mas tem gente trabalhando no mercado informal de forma legal, que é os entregadores de aplicativo, o iFood, o Uber, a moto, a Uber Moto, né? Então o cara prefere trabalhar livre, aproveitar todo o dia dele e fazer o seu próprio dinheiro, né? E aí essa gente também entra na questão do mercado de trabalho. Então o governo vai pensar uma forma de ajudar essas pessoas a ter um benefício, né? A ter um direito a um auxílio acidente, porque a pessoa fica totalmente desprotegida. Se ela sofre um acidente, não tem nada, né? E o trabalho dela é um trabalho de risco. Então, estavam votando uma forma de recolher um imposto, né? Como se fosse o INSS, para essas pessoas terem o direito. Quem não quiser ter, o problema é dela, mas quem quiser teria lá o direito, tá? Porque aí a pessoa sofreu um acidente, ela entrava pelo INSS, recebia tudo, recebia o seguro DPVAT, recebia o seguro futuramente do INSS por algum membro que ela perdeu, tal, alguma coisa, mas uma forma de ajudar, né? Porque também são trabalhadores que movem o país, né? E dependendo da situação, se o cara quiser, para o cara movimentar um dinheiro grande, ele vai ter que pagar o imposto de renda e tal, declarar ali de repente como um MEI, como alguma coisa, dependendo da função dele. Como MEI, o cara vai pagar um imposto de renda acima de 15 mil, não vai pagar de 5 mil como um trabalhador comum. Então, o que a gente está vendo é que esse mercado informal está desestimulando o trabalho de carteira assinada. Ou seja, ele está criando uma concorrência paralela que vai fazer com que as empresas pensem, opa, a gente precisa de funcionários, senão a gente vai fechar as portas. O que a gente faz? Melhora salário, melhora a condição de trabalho, tira desvio de função, melhora a carga horária. Isso é bom ou ruim para o trabalhador? Isso é excelente. Por quê? Porque ninguém aguenta mais trabalhar 6 dias na semana e folgar um. Isso não é humano. Isso não é humano. Por ano, por décadas, nossos pais, a gente mesmo que é acima de 40 anos, passamos por essa situação. Por décadas. E a gente vê pessoas doentes por conta de trabalho, pessoas que nem estão mais entre nós e pessoas que estão sofrendo por consequência de não ter cuidado da saúde e às vezes trabalhando em lugares com condições insalubres, tá? Com condições insalubres. Inclusive, nessa última reforma da Previdência aí, aumentou-se, né? Você não se aposenta mais. Se você fazia 35 anos de trabalho, você se aposentava. Mas na época do Bolsonaro lá, eles aumentaram a idade da mulher, agora tem que somar a idade com o tempo de trabalho, piorou a condição do trabalhador, e agora vão fazer uma nova reforma, né? Talvez consiga ajeitar alguma coisa, não sei. Tem que pensar na questão do trabalhador de hoje, que vai ser o idoso de amanhã. E piorou a situação pra gente. Então, de alguma forma, a gente tem que reduzir trabalho, carga horária. A gente tem que reduzir, porque aumentou a situação a idade agora tem que somar com o tempo de trabalho. Antigamente tu metia 35 anos de trabalho, tu se aposentava. Não importava, o cara é novo, tinha um teto limite, né, de idade, o cara se aposentava cedo. Os políticos se aposentam muito cedo, mas a gente não, né? Então, a reforma tributária, essa reforma da Previdência, no caso, elas têm que ter modificações para melhorar para o trabalhador, não para piorar. Eu sei que é baseado na taxa de mortalidade, né, de vida, né? O brasileiro está vivendo mais, mas vivendo mais com que condição de saúde? Se o cara trabalha 6x1, se o cara não vai ao médico fazer um eletro, o cara não faz um exame de sangue, exames de empresas admissional e demissional não segue critérios rigorosos, não tem exame de sangue, não tem eletrocardiograma, não tem nada. A maioria das empresas é só aferimento de pressão, escuta o coração e está tudo bem. Estão querendo enganar quem? Então a maioria das empresas estão assim, exame de 1,99, que não serve para nada. E aí você tem um montão de gente que está trabalhando, que tem problema cardíaco, que deveria estar se tratando, né?
e não tem tratamento. Tem gente diabética que nem sabe, tem gente com pressão alta, tem gente com ácido úrico alto, não sabe, tem gente com falha no segmento QRS, lá, contração cardíaca, braquicardia, tem vários problemas cardíacos e o cara não sabe, tem gente com problemas renais, entende? Só vai desencadear quando estiver grave. Tem gente que não faz o exame do toque, vai ter problema sério, aí de câncer, não vai conseguir achar o câncer em tempo hábil de ser curado, né? São doenças silenciosas, então não existe um modus operandi preventivo da saúde. E aí, meu irmão, você está vendo um montão de gente que trabalhou a vida toda e não viveu nada. Não teve tempo para sua família, não teve tempo para os seus filhos, só veio a esse mundo para trabalhar, como uma catraca de relógio. Então, lutar por esses direitos, a quem não interessa esses direitos, aos micros e pequenos empresários que precisam da mão de obra barata e escrava para poder subir na vida, né? É a classe média ali que não é rico, que não tem dinheiro investido, né? Que o dinheiro não trabalha para eles, que tem só apenas um negócio, onde tem funcionários. Então essa galera vai brigar por políticos que apoiem as suas ideias, que mantêm o seu ciclo de vida, né? Eles não vão ter a mesma opinião do trabalhador que está sofrendo essas consequências. Então, esses discursos do cara lá bonitinho, engravatado, se liga. Você é povão, você pega ônibus todo dia, você pega trem, você sua, você ouve coisas de patrão, você é escalado para trabalhar no final de ano, de última hora, você tem que ficar depois da hora. Bombeiro, tá na escuta aí, bombeiro?